todos, o meu nome é Mariane Vilegas e eu vou apresentar para vocês mais uma edição do programa Conexão ADEPA. Hoje receberemos duas convidadas que realizam um trabalho lindo, fazendo parte da formação dos seres humanos e fazendo a diferença na vida de muitos. A contadora e empresária Selma Cabeça vai apresentar sua loja de recursos educativos e terapêuticos com mais de 3 décadas de história. Já a audiodescritora e empreendedora Aline Correia vai dividir conosco os seus desafios no universo da inclusão e empreendedorismo. Fiquem com a gente! Se você vai fazer o Enem, precisa conhecer o nosso intensivo de 400 horas presenciais com o melhor suporte técnico da região. O SEI Enem une o útil ao agradável. São os melhores professores do mercado à disposição junto com a nossa plataforma de ensino única e inovadora. Sabe aquele experimento difícil de entender na escola? Com o SEI Enem, você faz na prática quantas vezes forem necessárias. O curso intensivo vai de agosto a novembro e conta com pagamento facilitado. Esse é o seu atalho para a entrada na universidade. Faz a tua inscrição pelo site www.seid.com.br. A nossa primeira entrevistada do dia tem muita história para contar sobre empreendedorismo no universo infantil. Selma Cabeça é contadora formada pela UNAMA, mas há mais de 30 anos está à frente da loja Parise, com recursos educativos, terapêuticos, brinquedos inclusivos e playgrounds. Fique com a gente! Selma, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão ADEPA. Obrigada por ter aceito esse convite. Mariane, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite em poder falar um pouco da minha experiência como empreendedora. Selma, eu estou sabendo que você está no mercado há mais de 30 anos. Como é que você veio parar no mundo do empreendedorismo? Como é que isso começou? Faz bastante tempo, há muitos anos, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o seu Jorge Colares. Foi que me deu a minha primeira oportunidade de emprego. Uma pessoa muito generosa e que fez questão de ensinar tudo aquilo que fosse possível. Foi um verdadeiro laboratório, foi uma escola e que eu pude aproveitar ao máximo. Me apaixonei pelo ramo de papelaria, que era o qual ele trabalhava, e daí começou. Foi por aí, optei pelo ramo de papelaria, foi esse o começo. Falando em papelaria, como é que foi essa evolução para o ramo, né, de produtos educativos e terapêuticos? Mariana, foi uma evolução muito natural. Neste momento eu já era mãe, tinha me tornado mãe, e justamente no momento em que eu tinha que fazer aquele papel de educadora com meus filhos, eu sentia a necessidade de alguma coisa, de algum elemento que transformasse mais fácil o momento de ensino, quer dizer, alguma coisa lúdica, alguma coisa física que eu pudesse melhorar o entendimento dele das matérias. Até que um dia eu estava ensinando para os meus filhos sobre o movimento de rotação e translação da Terra. O que eu fiz? Fui para um quarto, apaguei as luzes, coloquei uma lâmpada de emergência aqui no meu corpo, coloquei, disse, meu filho, é o seguinte, aqui, quando você passar por aqui é o dia, e quando você estiver no escuro é a noite. E assim ele fez, eu coloquei, ele passava aqui, então você vai rodar, mamãe, e quando você passar pela frente é o dia, por trás é a noite. Agora você vai fazer diferente, além de rodar, você vai rodar no seu próprio corpo, então você está fazendo movimento de rotação e translação da Terra. Ficou de uma forma muito entendida. Foi aí que, né, veio o estalo, né? Que eu verifiquei, eu senti na pele a necessidade. Eu procurava nos lugares e eu não conseguia esse tipo de material. Então eu disse, bem, a necessidade do mercado, que eu senti na pele, e eu me apaixonei também pela situação, pelos artigos, e aí resolvi empreender e trabalhar com recursos educativos e material terapêutico inclusivos. Selma, conta pra gente de casa, quando foi o momento que você decidiu abraçar a causa da inclusão? Mariane, não existe assim, não me lembro de um momento chave. A partir do momento que você entende que a educação é o processo de bem educar para o futuro da sociedade, é orgânico conceber que ela só será completa se ela for para todos, se ela for inclusiva.
Certo. Acolher cada um dentro das suas especificidades é garantir o local dessa pessoa na sociedade. O espaço dessa pessoa na sociedade. Sim, a gente sabe que hoje tem as libras, né? Daí nós trabalhamos com produtos em libra, em braille, trabalhamos com material para o autismo e para outras especificidades. Selma, a gente sabe que é uma prioridade, né? A questão de você, na educação infantil, você trazer isso muito no seu desenvolvimento, no empreendedorismo. E eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa como é que você se sente contribuindo com essa educação dessas pessoas. Mariane, eu me sinto honrada. A infância é um momento precioso de aprendizado, tanto formal, com material escolar, com material lúdico, quanto social. A interação, a interpretação do mundo e a interação social. Trabalhar com recursos produzidos para facilitar esse processo é, sem dúvida, um grande prazer. Selma, conta para nós aí de casa, passaste por muita dificuldade, muito desafio em montar uma loja tão completa para crianças de todas as idades? Sim, foram necessários muitos anos de estudos e parceria com empresas sérias, compromissadas com a qualidade do material, métodos a serem utilizados na educação. O ser humano, Ariane, não se cansa de aprender nunca, de aprender coisas novas. Para isso, faz-se necessário abranger novas faixas etárias. Certo. A valorização dos trabalhos das equipes multiprofissionais muito contribuíram para que a sociedade abrisse a essa ideia. Selma, a gente está falando a respeito dos recursos pedagógicos, né, da formação infantil. A gente sabe que você montou uma loja Paris com todas essas informações, mas você também complementou com playgrounds. Conta essa história pra gente. A criança, ela não só necessita desenvolver o lúdico, a coordenação motora, o raciocínio lógico, ela também precisa desenvolver o corporal, o equilíbrio, a movimentação ativa, entendeu? E aí nós entendemos que tinha algo mais. Então nós temos o primeiro andar da loja com recursos de inclusão, e o segundo andar todo voltado para o playground. Nós trabalhamos com playgrounds rotomoldados, que oferecem uma segurança fantástica para a criança, para os adultos, ficarem tranquilos que as crianças não vão ser acidentes. É um material que se adapta muito bem, tanto na área interna quanto externa. É utilizado nas escolas, nos hospitais, nas clínicas de terapia. Hoje você encontra nos restaurantes, sorveterias, nas sorveterias. Então, eles estão em toda parte. O que eu acho muito importante é que é uma conquista da criança. É que hoje uma criança tem voz, né? O pai hoje já prefere ir para o lugar onde tem o espaço da sua criança. Apropriado para a criança. Com certeza absoluta. Selma, tu tens algum recado para os papais e mamães que estão nos assistindo a respeito do uso de tela de celular, tablet, né? Televisão para entreter os filhos? Mariane, os estudos mais recentes sobre o tema demonstram que o tempo em tela ele deve ser restrito até mesmo para os adultos. É verdade. Mas os atuais moldes da sociedade não nos permitem muitas vezes a ficar longe delas. Sim. Para as crianças, especialmente, oferecer os estímulos certos ele é fundamental, certo? Se necessário, utilizar as telas com conteúdos educativos para que elas possam aprender brincando, da mesma forma com que elas aprendem com os recursos físicos, os recursos pedagógicos, né? Sim. Nunca desistir de oferecer estímulos, entretenimento, para que as crianças possam manter a conexão, né, o conhecimento com o mundo e a interação, né, física com ele. Selma, e nesse caso, o uso da tecnologia ele acaba atrapalhando o desenvolvimento infantil? Em excesso e mau uso, ela atrapalha sim, Mari. Mas, se bem utilizada, ela é uma forte aliada. A indústria da tecnologia na educação nos oferece vários programas e tecnologias para uma interação segura no meio digital. Muitos pais se prendem durante muito tempo a telas e esquecem de interagir com seus filhos, que apenas copiam os exemplos, né? Criança é esponja, né? Com certeza. E na pandemia, Selma, como é que foi essa situação no teu setor, no teu mercado? Vocês tiveram que se reinventar?
Com certeza, Mari. Mas a pandemia, ela só veio acelerar um processo que já vinha acontecendo naturalmente. A substituição das compras físicas pelas negociações online. Neste aspecto, tivemos que nos reinventar e nos adaptar ao novo fluxo das compras online. Um outro ponto foi instruir pais no período de lockdown. Muita gente surtou. Sim. Muitos pais nunca tinham passado tanto tempo com seus filhos e tendo que educá-los e entretê-los ao mesmo tempo. Porque era um papel, muitas vezes, atribuído às escolas. Verdade. Sim. Foi muito interessante participar desse processo. Para quem não sabe, eu entrei em contato pela primeira vez com Parise por conta do lockdown, né? A pediatra do meu filho, a doutora Ana Valéria, pegou, me viu desesperada porque ele tinha muita energia e disse, olha, fala com o pessoal do Parise, vai lá na rede social deles, tem muitos brinquedos que você pode estar pedindo, eles vão levar na sua casa. Então, foi o meu primeiro contato e eu fiquei extremamente feliz de ver os recursos e o atendimento, né? Foi muito interessante, porque muitas clínicas de terapia nessa época, elas pararam seus atendimentos. Assim como as escolas, as crianças, as clínicas pararam. Então, muitos pais se viram em desespero com algumas crianças com algumas especificidades, né? Autismo e tal, e tinham que continuar o tratamento das suas crianças. Então, nós ficamos lá de plantão, eu e meu esposo, e nós atendemos a cada um, né? Que nós fizemos um atendimento muito especial, individual, e essas pessoas vinham e não pararam o tratamento com as suas crianças em casa. Isso aí foi muito interessante e eu me senti muito gratificada neste momento, por ter contribuído com este momento. Selma, Parise parece um mundo de sonhos, né? Com tanta variedade de coisas e preocupações que você trouxe. Você está de parabéns em estar fazendo essa diferença na vida de tantas pessoas, de tantas famílias. E, Selma, eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso telespectador que está querendo empreender, mas que ainda tem um receio. Mari, para se ter um empreendimento de sucesso, é fundamental conhecer o material que você vai trabalhar, que você trabalha. Esse é o primeiro ponto. Certo. Depois, estude bastante, se dedique, conheça seu público e esteja sempre atento às tendências do mercado. Quanto maior o conhecimento, mais certeiro serão seus passos. Nem maior e nem menor que as pernas. Assim, mantendo o equilíbrio financeiro do empreendimento. Trabalhar com o que se ama é um privilégio, Mar. É verdade. Empreender nesse mercado... Selma, foi um enorme prazer poder conversar com você, né? Já tinha conversado com você pelo WhatsApp, mas pessoalmente é um enorme prazer, né? Gostaria de te agradecer, gostaria de convidar as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, a seguir o Instagram do Parise, porque eu sou cliente, eu confio, achei muito interessante o universo de vocês. Fico muito feliz em ver mulheres empreendedoras, pessoas de referência, preocupadas com a educação, com a transformação das famílias, né? Porque quando você se preocupa com aquela criança, com aquele adolescente e a inclusão, você está mudando a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada, digo eu, Mari, por estar aqui, por ter essa oportunidade de falar um pouco da Parise. Nós falamos muito sobre criança, mas a Parise, ela tem muito mais. Nós teríamos assim um monte de tempo para falar sobre ela. Não só as crianças, mas nós temos nossos idosos, porque nós voltamos a ser criança. Então, às vezes, prevenir é muito melhor. O Alzheimer, o Parkinson, existem jogos, existem materiais lúdicos capazes de retardar as consequências. Você já está me dando gancho para uma próxima entrevista. Isso, porque lá, você exercitando a mente, você retarda os efeitos dessas comorbidades. Além de que pessoas também que sofreram algum trauma, algum acidente e que precisam recuperar seus movimentos, trabalhar a coordenação motora fina novamente, trabalhar... Olha, tem pessoas que perdem, até numa novela, que tinha a moça que tinha que recuperar a forma de comer. Isso. Nós temos facilitadores para isso, para trabalhar. Então, não é só a educação, é toda uma reabilitação também, tanto que lá nossos maiores públicos são, além das escolas, as clínicas de reabilitação, as clínicas de terapia ocupacionais, as fonoaudiólogas, e as psicólogas, psicoterapeutas, as pedagogas. Nós temos material para toda essa equipe multiprofissional
dentro da nossa... Então, são muitos os profissionais que nos buscam, graças a Deus nós temos para para atender. E quem quiser ir lá na loja, que horas funciona, que dia? De segunda a sexta, de 8 às 18, não fecha para o almoço, e do sábado até de 8 às 13. Fica lá na Antônio Barreto. E o nosso Instagram é o Parise Brinquedos. Então, pessoal, vão seguir lá o Instagram Parise, conheçam os produtos, vão no estabelecimento lá, conhecer, ver as variedades, a gama de oportunidades que a gente tem ali dentro, de recursos, né, para nossos filhos, para as pessoas que a gente conhece, que a gente ama. E se você está achando que já acabou, eu quero só te dizer que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Alô, amigos! Eu sou Dedé Santana, o Eterno Trapalhão, você me conhece. Hoje eu estou aqui em Belém do Pará, visitando a loja Parise. E só aqui você encontra brinquedos educativos. Além de brinquedos para terapia, brinquedos montessorianos, jogos para a família toda e muito mais. Sem contar que você também aqui encontra o Play com fabricação própria e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Loja de brinquedo em Belém do Pará é aqui, na Parise. O reforço escolar do SEID é a chave para levar tudo o que você precisa aprender, aprimorar e fixar diretamente para a sua casa. São aulas presenciais que a equipe do SEID leva até o seu condomínio para reforçar as aprendizagens de matemática, língua portuguesa e ciências. Os monitores do SEID contam com total suporte de plataforma digital interativa para que você consiga resolver exercícios das aulas de sua escola, esclarecendo dúvidas sobre o conteúdo do dia a dia. Não perca essa oportunidade única de estudar em pequenos grupos e absorver muito conteúdo interativo e de altíssimo nível. Vire a chave com o reforço escolar de agosto a dezembro e aprenda a desenvolver projetos para a vida toda. A nossa próxima convidada também é uma mulher empoderada. Aline Correia é audiodescritora e licenciada em Letras, Língua Portuguesa, e faz um trabalho incrível na empresa Imagem Acústica Audiodescrição. Aline, seja muito bem-vinda ao programa Conexão ADEPA. É um prazer te receber. Obrigada, prazer estar aqui, grata à satisfação pelo convite. E Aline, o pessoal de casa que não conhece, a Aline é empreendedora, ela tem uma empresa, a Imagem Acústica, né? E trabalha com audiodescrição. O pessoal de casa que não sabe o que é audiodescrição, Aline, pode dar uma palavrinha para esse povo? Então, a audiodescrição é uma técnica, uma tecnologia assistiva que começou nos Estados Unidos e ela serve para orientar pessoas cegas ou com baixa visão, mas também pessoas disléxicas, pessoas autistas, idosas, que é uma narrativa oral em que eu vou traduzir o que está numa imagem para um texto. Que imagem? O que está no cinema, o que está no teatro, está ali passando, a pessoa cega está ali do teu lado, como é que ela vai acompanhar aquilo? Então eu sou aquela voz que vai ficar ali numa cabine e ele vai ficar com um fone de ouvido, escutando a minha narrativa, dizendo o que está acontecendo no palco, nos slides, no filme, nas cenas. É claro que em determinados intervalos, para que não sobreponha as falas que estejam sendo ditas. Legal, Aline, o que te levou a querer trabalhar neste universo, nesse nicho? Bom, eu estava perdida, estudando letras, cursando letras, querendo cursar direito, porque eu trabalhava como assessora política e eu pensava o que eu vou fazer depois de formada, até que eu queria a neurolinguística como um mestrado. Então eu fui pesquisar neurolinguística em Campinas, chegou lá na Unicamp, deu tudo errado com a pesquisa que eu queria fazer, não era a área que eu realmente queria atuar em relação a pessoas com deficiência. A pesquisadora trabalhava com afasias, que é outra deficiência que não tem nada a ver com aquilo que eu lidava. E aí
eu fiquei muito chateada porque eu tinha feito um investimento para ir para Campinas, então eu saí de lá, eu queria chorar numa árvore. E aí eu fui buscar, andando pela Unicamp, eu encontrei a Biblioteca César Lattes, não encontrei a árvore, encontrei a Biblioteca César Lattes. E encontrei uma professora que me acolheu e eu fui perguntar sobre o laboratório de acessibilidade. Ela falou do curso de audiodescrição, eu achei a palavra audiodescrição sonora. Eu falei, gente, que lindo, audiodescrição, o que será isso? E aí conheci a professora Bel Machado e descobri que tinha tudo a ver comigo. Eu já fazia praticamente a audiodescrição sem saber que estava fazendo. Quando a gente fala isso é meio clichê. Mas tem técnicas, tem normas da ABNT, mas toda pessoa que trabalha com pessoas cegas, você acaba sendo uma pessoa mais descritiva. Então, de alguma forma, eu já usava isso no meu ambiente de trabalho e descobri que isso era uma profissão. E descobri que eu poderia escrever sobre isso, fazer o meu TCC sobre isso e seguir essa carreira. E Aline, quanto tempo existe a imagem acústica? Ela surgiu em 2016 por uma necessidade de um contrato, do contrato que eu havia sido convidada e o contratante falou, eu preciso que tu tenhas um CNPJ. Por isso que eu me envolvi na história do MEI, para ter esse CNPJ de imediato para me colocar no mercado e atender a um cliente. Aproveitando essa deixa do cliente, quais são os tipos de cliente que você tem? Quais são os seus principais clientes? Jovem, uma peculiaridade dos meus clientes e que quando me perguntam assim do tal do funil de vendas, em que parte do funil de vendas do seu cliente, o meu escorreu total. Ele chega comigo, ele sabe que ele tem que me contratar. Ele precisa de audiodescrição, porque é lei, que são os artigos 67 e 76 da Lei Brasileira de Inclusão, e ele não sabe, ele só sabe que ele precisa contratar audiodescrição. E aí ele jogou no Google lá, ele viu Aline Corrêa em Belém do Pará, imagem acústica, vamos lá contratar. Então ele chega comigo, ele não sabe, ele é para surdo. Não, jovem, é para pessoas cegas e com baixa visão. Mas como é? Tu vai ficar, precisa de aparelho, precisa de alguma coisa, aí eu vou explicando. E no decorrer da execução do projeto, a pessoa vai entendendo. Nem sempre não vai entender no primeiro trabalho, não vai entender no segundo, a gente vai pegando um ritmo até que se entenda. A menos que seja uma coisa de um dia só, que seja um evento teatral, um evento que é só uma conferência, que é só aquele dia. E aí, mas em geral, as características do meu cliente, ele não sabe o que é, sabe que precisa. Aline, mas seja mais específica. Empresas, geralmente governo do estado me contratou, empresas que precisam cumprir o artigo 76, a questão dos debates eleitorais, partidos políticos, vencedores de editais, principalmente edital da Ancine, que tem essa determinação no edital da obrigatoriedade da acessibilidade. Tem editais estaduais que também têm essa obrigatoriedade da acessibilidade. Então, o perfil do meu cliente, ele é bem específico nesse sentido. Ele já vem com aquela determinação de tem que ter audiodescrição, então eu vou correr atrás desse profissional porque eu tenho que encaixar aqui no meu orçamento. E quais são os desafios que você enfrenta atuando nesse mercado de inclusão? Acho que essa é a minha pausa dramática. Eu respiro fundo. Jovem, veja, um desafio muito grande é o preconceito das pessoas em relação aos direitos constitucionais básicos das pessoas com deficiência. Então, muita coisa que eu escutei ao longo dessa trajetória, tais quais: Aline, eu não vou investir dinheiro numa campanha para pessoas com deficiência, para acessibilidade, se eu posso pegar R$5.000 que eu ia contratar 2 intérpretes de Libras e a equipe de audiodescrição para atender 10 pessoas com deficiência, eu posso pegar os mesmos R$5.000 e atender uma comunidade com 2.000 pessoas. Então, esse preconceito, essa ignorância, esse processo exclusivo de exclusão em relação às pessoas com deficiência é muito angustiante em alguns momentos. Mas eu não curto muito essa vibe de ficar, oh meu Deus,
Isso é muito difícil. Tá, isso é muito difícil, viver é difícil, tem muita coisa que é difícil nessa vida. Então eu tentei focar, eu busco focar o meu dia a dia, o que eu posso fazer, o que dá certo, qual é o perfil do cliente que eu quero, porque uma coisa é o meu público, que são as pessoas com deficiência, outra coisa é o meu cliente, aquela pessoa que vai me contratar para que eu preste esse serviço às pessoas com deficiência. Então, o que eu preciso mostrar para esse meu cliente, aonde eu preciso estar, o que eu preciso dizer. E aí eu jogo muito com os índices, com as estatísticas. Eu tenho 11 mil pessoas, segundo o IBGE de 2010, 11 mil pessoas que se declararam com alguma deficiência visual no estado do Pará. Tenho dados do Tribunal Regional Eleitoral que afirma que nas últimas eleições 48.095 pessoas se declararam com algum tipo de deficiência. Então, quando a gente começa a jogar com as estatísticas, eu saio de um campo, que é o campo da lastimação, daquilo que tu tá ali e tu vai reclamar e que não vai te conduzir a nada, a não ser uma depressão, para te posicionar naquilo politicamente, inclusive, e te posicionar no mercado. Esse é um aspecto. O outro aspecto é como eu me posiciono, de fato, sinalizando para este cliente. Então, uma coisa é, primeira coisa que me pergunta, faz audiodescrição? Faço. Segunda coisa, tu emites nota fiscal? Sim. Tu tens CNPJ? Sim. Existe uma diferença de você ser um prestador de serviço CPF e emitir uma nota fiscal como CPF para você ser um prestador de serviço CNPJ. E aí eu estou falando de taxas, de impostos, que quem está te contratando está aqui fazendo esses cálculos diretos. E que muitas vezes a pessoa que está no início da carreira, que não tem experiência, ela desconsidera isso. O outro fator é, hoje eu tenho saúde, hoje eu estou com toda a garra, hoje eu estou bem, mas e amanhã? E o meu plano de carreira, como é que fica? E o meu plano de aposentadoria? E o recolhimento de INSS. Então, eu vim me posicionando profissionalmente de uma forma que eu possa conduzir a minha carreira e venha construindo uma estrada sólida, bem pavimentada, bem sinalizada para qualquer outra pessoa que queira ingressar, passar e dizer, pô, tem um caminho construído aqui. Ah, tem uma abertura aqui que já foi no SESC, já tem uma abertura aqui na emissora tal, filiada da emissora tal. Tem o Tribunal Regional, já tem licitação aí saindo do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque veio um caminho percorrendo. Quando você consegue uma porta, olha, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que está cumprindo uma determinação, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, tem audiodescrição. Então o Tribunal de Justiça já fica assim, poxa, peraí, vamos lá. E aí o Tribunal Regional do Trabalho já segue, então tu já começas. Mas por quê? Tu te posicionaste profissionalmente. Isso é muito importante, é uma conversa que eu tenho com os meus colegas, até mesmo nas reivindicações. Eu vejo algumas pessoas querendo gravar vídeo, querendo fazer reunião, vamos fazer uma live, vamos gravar vídeo, vamos. Só tem um detalhe, jovem, tu estás em dia com as tuas obrigações enquanto cidadão, porque a gente luta pelos nossos direitos, mas me diz uma coisa, os teus deveres. Porque tu imagina só, tu te coloca, eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, teve aí, e aí bem popular, que é pra gente entender melhor. Teve uma discussão aí da cantora Melody com a cantora Anitta. A Anitta tava lá, a Melody tá aqui no canto dela, aí ela foi cutucar a Anitta. Aí eu lembro que eu assisti uma reportagem na TV Record da Melody, onde ela mostra os carros, uma menina de 15 anos, ela mostra os carros e tal. Os fãs da Anitta assistiram a reportagem e anotaram a placa da Lamborghini da Melody. E aí foram para a internet e descobriram dívida disso, dívida daquilo, de não sei o que, multa e tal e tal. A menina estava no canto dela, podia ter ficado lá, foi cutucar a outra e pá. Então, tu estás aí, eu quero que tenha audiodescrição, eu quero que tenha isso, ok. Os teus direitos tu estás lutando, os teus deveres tu estás cumprindo, os teus impostos estão em dia. Tem muito audiodescritor consultor, que é aquela pessoa com baixa visão, que presta a consultoria para fazer avaliação, para saber se o meu texto está acessível, porque eu, enquanto pessoa vidente, eu tenho um léxico, eu tenho vocábulos e escolhas tradutórias que me remetem àquilo que eu, enquanto pessoa que enxerga, traduzo.
mas de repente pode não estar acessível a uma pessoa cega. Para isso, os meus textos são passados para o consultor. E muitos consultores não têm CNPJ. Eles trabalham através do CNPJ do audiodescritor, da empresa de audiodescrição que contrata. Aí vamos supor que tu te coloca lá, eu quero a regulamentação da profissão, eu quero audiodescrição em tal lugar. Tu está te colocando ali em evidência. Tu estás gravando vídeo, indo para a internet, aí a Receita Federal olha assim para ti. Aí o leão cruza o bracinho assim, sabe? Oi? Você trabalha com audiodescrição? Aí tu, trabalho. Ah, tá. E você emite nota fiscal? Não, é o audiodescritor que faz. Ah, o audiodescritor. Então você presta serviço de consultoria para um audiodescritor e você recebe por isso? Ah, recebo. Ah, tá. E vem cá, você declara esse dinheiro na tua declaração do imposto de renda? Não. Ah, interessante. Então, de repente, tu estás aqui querendo te colocar em prol dos teus direitos, ok, excelente. Mas os teus deveres estão como? Como tu estás te posicionando no mercado? Como tu estás te posicionando politicamente? E a regularização com os órgãos fiscais é um posicionamento político. Foi uma escolha que eu fiz lá atrás e que eu, de alguma forma, paguei um preço muito alto, que eu paguei de imposto no mês de junho. E também não posso, como eu sou licitada de um órgão público, eu tenho que estar com as minhas contas todas em dia. Eu lembro que eu fui num banco, num banco físico, que eu queria abrir uma conta num banco físico, só para poder olhar para a cara do gerente, caso acontecesse alguma coisa, e dizer, jovem, me ajuda. E aí, eu fui falar, ele fala um pouquinho sobre ti e tal, e aí eu fui falar, não, olha, eu ganhei uma licitação, e eu gostaria de ter uma conta. Ele, tu estás me dizendo que tu ganhaste uma licitação, então tu estás me dizendo que todas as tuas contas com a Receita Federal estão em dia. Então são informações que você vai dando. Eu estava conversando ainda há pouco com um jovem empresário, eu falei, às vezes você fala um detalhe de uma coisa, você está dando uma série de outras informações que você nem sabe, indiretamente. Quem tem experiência de mercado, quem tem uma empresa, quem paga imposto, quem paga taxa, quando tu falas uma frase, tu já está me dizendo 5 outras que eu estou aqui calculando. Mas para isso eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter posicionamento de mercado. Ailine, aproveitando o gancho de redes sociais, você costuma interagir muito com o teu público? A tecnologia, ela faz muita diferença aí no mercado que você está? Como é que é esse negócio? Eu tive uma proposta de um gerenciador de tráfego. A gente tem um contrato, a gente está em parceria, só que a gente ainda não começou a atuar. No entanto, nos bastidores, ele tem me ensinado muitas coisas. Então, o que é copyright, o que é gerenciamento de tráfego, eu acompanho algumas pessoas que ele me pediu para acompanhar, até para me vigiar um pouquinho mais desse meu posicionamento. E não interajo tanto porque o propósito que eu tinha não era exatamente através dali. O meu Instagram, ele é assim, tu queres ser um profissional da audiodescrição, tu presta atenção na @imagem acústica, tu vais lá eu conto como é o dia a dia para que tu te tornes um profissional da audiodescrição. Esse é o propósito. Então, tu queres contratar audiodescrição, talvez, através das coisas que eu compartilho sobre esse assunto, tu te sintas contemplado por isso. Ou tu prefiras me procurar de outra forma, procurar outros audiodescritores. Mas o diálogo ali é nesse sentido. O que favoreceu a rede social? Essa interação de falar sobre a audiodescrição, dizer da legislação, de se posicionar, de ter uma opção no Instagram, onde você digite audiodescrição, você vai encontrar ali um conteúdo de uma profissional que está compartilhando as experiências. Então eu coloco os bastidores das gravações, falo sobre os meus erros, falo sobre minhas decepções, que o Instagram parece que é um mundo de sonhos e não é, o nosso dia a dia não é assim. Então ali está a vida da audiodescritora profissional no Instagram. Legal. E Aline, conta pra gente um pouquinho a respeito de como é para você empreender, uma mulher empreendedora. Foi fácil? Foi mais difícil? Dentro desse universo, como é que funcionou para ti ser mulher dentro do empreendedorismo?
O fato de eu atuar com audiodescrição, que é algo muito específico, me favoreceu em alguns aspectos. No início, por eu estar isolada no norte do país, tinha todo aquele discurso, tu tá aí no norte e tal. Depois eu peguei isso como uma vantagem. Eu falei, pois é, eu tô sozinha aqui no norte do país, vou criar um CNPJ, como diz um amigo meu, tu tá nadando de braçada. Então, eu me qualifiquei para oferecer essa prestação de serviço com excelência. Esse é um ponto. Então, eu acabei não esbarrando nessa questão de gênero, nem de racismo. Como eu também sou uma profissional de bastidores, o que eu sinto, eventualmente, é no trato de alguns profissionais, especialmente de fora do estado do Pará, mas aqui no Pará também acontece, quando vêm conversar comigo, eles vêm num tom acima, 2 tons acima, querendo cantar de galo, digamos assim, e falar comigo de qualquer jeito, porque está falando com uma mulher, então vou falar desse jeito. Teve um produtor cultural que me entrou em contato comigo outro dia, eu dei uma resposta educada, explicando para ele gentilmente o que era a diferença do meu trabalho para o que ele estava buscando e aquilo que ele poderia buscar e esperar de um profissional, e deixando bem claro que existem outros trabalhadores que se aventuram na profissão sem a qualificação, sem técnica, e que ele poderia de alguma forma também se esbarrar com essas pessoas, mas que ele estava ali lidando com uma profissional e que meu trabalho era desse jeito. Ele simplesmente não me respondeu mais nada, eu fiquei ali no vácuo. Ok, jovem, segue a pauta, seja feliz. Então, eu nunca tive esse preconceito, assim, esse olhar direto de preconceito, nunca vivi isso especificamente. É claro que o tom sempre, na hora de falar com as mulheres, outro dia eu falei isso no Tribunal Regional Eleitoral, por sinal, numa audiência que é impressionante, na própria audiodescrição, quem já sofreu linchamento virtual foram mulheres. Os homens audiodescritores, eles têm errado com facilidade, se posicionado politicamente de forma errônea, e o pano é passado ali de boa. As mulheres audiodescritoras que deram a cara para bater, se posicionaram publicamente defendendo a audiodescrição, elas sofreram linchamento virtual. Nossa, que situação, né? E Aline, aproveitando o Segue a Pauta, e a gente vai seguir adiante, a gente já está chegando para o final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre a questão do empreender, da possibilidade, das dificuldades, como incentivar essa pessoa, como você falou, você se preparou, mas também você teve dissabores, né? Jovem, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Boletos. Nossa, isso é motivador. Eu tive boletos na minha vida. Eu poderia te contar uma história assim de amor, de dor, de boleto, jovem. Boleto, ele vai fazer tu te posicionares de uma forma mais séria no mercado. Aí eu quero te dizer o seguinte: não tem concurso público para todo mundo, tá? O que tu vais fazer da tua vida? Tu vais esperar porque o governo A, o governo B, quando a fulana entrar na prefeitura, quando cicrano... Não, jovem. Tu precisas hoje, tu tens boletos, isso é a curto prazo. Fora o teu plano de carreira. O que tu vais fazer da tua vida? Tu não pode simplesmente esperar o concurso público daqui a um ano ou esperar a promessa do empresário tal, do fulano de tal, que ficou de conseguir alguma coisa. O que tu vais fazer da tua vida agora para assumir a responsabilidade dos teus boletos? Então, o empreendedorismo, ele veio na minha vida como uma alternativa, e aí eu entendi como funciona o sistema capitalista, eu peguei as armas do capitalismo e joguei contra ele. Eu poderia ficar, oh meu Deus, eu sou mulher negra no norte do país, mas sim, existe isso. Eu sei que esse discurso é real para muitas mulheres, eu estudei com muitas mulheres assim, mas eu lembro de uma fala de um empreendedor dizendo, olha, tinha 98% de chance de dar errado, eu me agarrei nos 2% e fui. Eu fiz isso. Eu tive N nãos, eu vim de 2 instituições públicas, onde eu era burguesa, porque tu tiveste um pouquinho mais de oportunidade que os outros, mas eu te digo, todas as oportunidades que eu aproveitei, na verdade eu as criei. Não existiam. Eu simplesmente fui atrás, peguei
fui batendo de porta em porta. Oi, tudo bom? Eu sou a Aline Corrêa, eu sou audiodescritora. Tu sabias que existe a audiodescrição? Vem cá, tem a Lei Brasileira de Inclusão número 13.146 de 2015. Tu sabias que está em vigor? Tu sabias que tem que ter... Tu sabes que no estado do Pará tem 48 mil pessoas que se declaram com alguma deficiência e que seria um diferencial na tua campanha atender esse público? Mas tu sabias que a pessoa com deficiência é um cidadão que tem os seus direitos constitucionais básicos a serem resguardados, e tu podes fazer isso, tu podes dar essa inovação para a tua empresa. Então é isso, é inclusão, é olhar o meu imposto, cada imposto que eu estou pagando, da viagem que eu fiz de intercâmbio, quando eu andava nas ruas de Oxford, na Inglaterra, eu via o cidadão brasileiro, o cidadão inglês ser respeitado. O idoso, a pessoa com deficiência, por onde eu ia, era reserva de vagas, era uma calçada adaptada, era alguém que podia atendê-los, e a gente não encontra isso no Brasil. Eu vejo uma ausência da implementação de políticas públicas, e eu peguei esta revolta, esta indignação, eu transformei isso em energia, em posicionamento político de dizer: vou ingressar neste mercado, não vou esperar o concurso público, não sei se tem. Se eu fosse ficar esperando o concurso público para audiodescritor, não tem. Tem uma série de profissões no mercado que não tem, nem nunca vai ter concurso público. Imagina, concurso público para cantor da Prefeitura Municipal de Belém. Não tem, jovem. O que tu vais fazer da tua vida? Então, cria as tuas oportunidades. Transforma aquilo que é uma dificuldade na tua vida como a tua grande oportunidade. Eu estou sozinha no norte do país, eu sou mulher, eu sou negra, então esse é meu diferencial. Eu sou uma pessoa que fala, eu estava com uma dificuldade de falar outro dia, ela fala justiça eleitoral. Eu gravei 3 vezes, justiça eleitoral, justiça eleitoral. Não dá, eu sou amazônida, eu sou paraense, eu vou falar justiça. Se eu fosse nordestina, eu ia dizer justiça. Né? Justiça. Enfim, joga com aquilo que tu tens e segue a pauta, porque esse é teu diferencial, e o teu diferencial tu tens que colocar para jogo, porque tu tens boletos. Quem quiser entrar em contato, conversar com você, continuar mais ainda, tirando algumas dúvidas, a gente te encontra onde, Aline? Primeiramente, quero agradecer a produção do programa Conexão ADEPA. Por favor, curte, tá? Comenta aí embaixo, que é um jeito da gente interagir. Vai lá no Instagram, @imagemacústica, que eu vou estar lá para te atender. A gente vai conhecer um pouquinho dos meus 6 gatos, do meu dia a dia de audiodescritora, que meus gatos fazem parte disso, e de toda a loucura e dos sabores e dissabores que é ser uma profissional da inclusão. A gente continua se vendo por aí. Não esquece de comentar nessa postagem aqui, por favor. Muito obrigada. Gente que está aí em casa, muito obrigada pela atenção de vocês. E a gente vai ficando com mais um Conexão ADEPA por aqui. Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural, e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará.